Você gosta de um bom vinho? Eu adoro, mas você sabe como degustar corretamente? Conversamos com um sommelier que vai explicar tudo. Vamos ver. Estou aqui para explicar para vocês quais são as etapas de avaliação dos vinhos, assim, rapidamente, né? A degustação é dividida em três partes: análise visual, olfativa e gustativa. A parte visual, dependendo do tipo de vinho, por exemplo, se for branco ou espumante, o vinho tem que ser totalmente límpido, né? Então você colocando o vinho à altura dos olhos e depois inclinando o vinho sobre um fundo branco, você consegue perceber se o vinho branco ou espumante tem ali algumas partículas de suspensão, o que não é o ideal. O vinho branco ou espumante tem que ser totalmente límpido. O que não é o mesmo, o que não acontece, o que não é a mesma regra, aliás, para o vinho tinto. O vinho tinto ele pode ser que tenha partículas em suspensão por duas razões. Ele pode não ter sido filtrado, o que é uma opção, porque filtrando extrai ali algumas moléculas de aroma e de sabor, então perde-se um pouco com isso. Ou já é um vinho velho e já tem partículas em suspensão ali. Então é aceitável que o vinho tinto tenha partículas em suspensão. A altura dos olhos e inclinando sobre o fundo branco você consegue perceber isso tudo. No vinho tinto, outra característica que você pode observar, se tiver essa característica no vinho tinto, é o que a gente chama de halo de evolução, o unha do vinho. Então, ele pode apresentar uma segunda tonalidade aqui em relação ao centro. Não é que é mais transparente, porque aqui tem menos volume. É uma segunda tonalidade que caminha para o alaranjado, para o acastanhado. Isso é uma indicação de idade, e quanto maior esse halo de evolução, mais velho é o vinho, tá? Na parte olfativa, você girando o vinho, você faz com que a volatização das moléculas de aroma seja potencializado, seja intensificado, aliás. E ao colocar o nariz na taça, você respirando, você puxando o ar com calma e você vai associar aquilo que você já conhecia antes, a sua memória olfativa. Então isso é um ato, é um exercício subjetivo que tem a ver com a experiência olfativa que cada um teve. Colocando o nariz na taça, puxa calmamente o ar e começa a buscar na sua memória quais são os aromas que você já conhece, que você reconhece aqui. É comum frutas vermelhas ou frutas pretas, especiarias, flores, ervas, são aromas facilmente encontrados nos vinhos, né? Nos vinhos tintos, nos brancos inclusive. Na parte gustativa, é importante que você coloque uma quantidade boa de vinho na boca. Não estou dizendo para encher a boca demais, né? É uma quantidade um pouquinho mais gulosa de vinho, um pouquinho mais farta, para que você possa passear com esse vinho pela boca e engolir para você sentir direito o vinho, né? Um erro comum é colocar muito pouco, molhar só a ponta da língua ou colocar demais na boca, né? Então o ideal é que você coloque uma quantidade gulosinha na boca, vamos dizer assim, uma quantidade um pouco mais farta, passeie o vinho pela boca, ao engolir, você solta o ar pelas narinas para jogar essas moléculas de aroma na mucosa olfativa e isso te fazer perceber melhor o sabor do vinho, né? E os aromas mais comuns são esses também: fruta vermelha, fruta preta, especiaria, alguma coisa de mineral, às vezes, floral. Então, na boca a gente percebe, na grande maioria das vezes, os mesmos aromas que a gente percebeu no nariz, né? Puxa o ar pela boca, solta pelo nariz, isso vai aumentar a sua percepção de sabor. E é só associar aquilo que você já conhecia antes, né? Então, pura associação, não tem segredo nenhum. Curta seu vinho.